Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus, neste domingo chuvoso aqui em Belo Horizonte. Nós vamos ter um tempo jóia com a palavra de Deus aberta agora. Seja muito bem-vindo. E se você pode, abre comigo a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. E vamos orar. Vamos ver rapidinho. Mateus capítulo 10, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante do trono da graça nesse momento para te louvar, te exaltar, agradecer o teu nome e também, Senhor, para ouvir sua palavra, pensar com o Senhor por meio da sua palavra. Por favor, Senhor, fale conosco nesta manhã. Vai de encontro às nossas necessidades nessa semana, mais profundo o nosso íntimo e transforma nossas vidas de dentro para fora, Pai. Transforme, Senhor, as nossas situações adversas de uma maneira que o seu nome seja engrandecido em todas elas, Seu Pai. Espírito Santo, unge a sua palavra, unge nossos corações. Por favor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Pode ir. Ok, Mateus capítulo 10, versículo 16, está escrito. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente, e simples, inofensivos como a pomba, como as pombas. Sabe, amados irmãos, prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Nós já falamos aqui diversas vezes que nós, por meio da palavra de Deus, sabemos que este mundo que nós estamos é tenebroso, né? Nós sabemos, por exemplo, Efésios 6,12 fala que este mundo é governado por espíritos do mal. Em 1 João 5,19 fala que esse mundo jaz no maligno, está sepultado no maligno. O príncipe deste mundo não tem nada a ver com Deus. Mas nós estamos no mundo. Nós estamos neste mundo. E Paulo fala que nós que recebemos a Jesus Cristo como Salvador, nascemos de novo. Temos a luz de Cristo em nós, nos fazendo luzeiros no mundo tenebroso. Nós somos luzeiros no mundo tenebroso. E nós, de acordo com que vamos amadurecendo na vida cristã, caminhando na palavra de Deus, né, submetendo a palavra de Deus, agradando a Deus, andando de fé em fé, nós vamos brilhando mais e mais. A luz de Jesus difunde das nossas vidas, das nossas atitudes, como filhos de Deus. Sabe, o mundo nos odeia, simples assim. O mundo gosta de vingança. O mundo gosta de confrontar com maldade tudo que é de Deus. Porque o mundo jaz no maligno e odeia tudo que é de Deus. E nos odeia não porque nós somos boas ou más pessoas, mas porque odiou a Jesus primeiro. E o próprio Senhor Jesus é que disse que o mundo nos odiaria. O mundo não nos conhece porque não conheceu a Ele mesmo, em 1 João capítulo 3, versículo 16. O mundo não nos conhece porque não conheceu a Ele mesmo. Apesar de estarmos no mundo, nós não somos deste mundo. Como o Senhor Jesus disse em João capítulo 17, versículo 16. Pai, não peça que os tires do mundo, mas que os preserve do mal, diz o Senhor. Somos um rebanho de ovelhas.
E o nosso pastor é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Nós não merecemos, mas nós nascemos de novo. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Por isso, Jesus, como a luz do mundo, brilha através das nossas vidas. Por isso é tão importante ouvir a voz de Jesus nessa manhã. Sede prudentes como as serpentes e inofensivos ou simples como as pombas. Nós ouvimos a voz de Jesus e estamos seguindo a Jesus Cristo, não é verdade? Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Amém? Como está a sua vida nessa manhã de domingo? Está seguindo a Jesus Cristo? Jesus disse, em João capítulo 10, versículo 11 a 14, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, disse Jesus. Jesus diz que nós, como ovelhas, estaríamos no meio de lobos, enviados pelo príncipe deste mundo, que nos odeia, que jaz no maligno, que é tenebroso, o diabo, que veio para roubar, matar e destruir, de acordo com João capítulo 10, versículo 10. Por isso, quando lemos em Mateus 10, 16, Jesus nos manda ser prudentes como as serpentes, simples, inofensivos como as pombas. A serpente, amados irmãos, que é prudente, se movimenta de forma silenciosa e com cautela. Ela mantém o autocontrole nas mais variadas situações e principalmente em circunstâncias adversas. Sempre toma a decisão na hora mais oportuna. Seu bote é certeiro e fatal. Pense comigo nestes pontos sobre a prudência da serpente. Movimenta-se silenciosamente, cautelosa e reflete antes de agir. Mantém o autocontrole em todas as circunstâncias e toma a decisão no momento certo, tendo bom êxito. Está vendo? Por isso Jesus disse, sede prudentes como a serpente. Prudentes como a serpente. Movimenta-se silenciosamente. Cauteloso. Reflete antes de agir. Mantenha o autocontrole. Não viva desequilibrado nas emoções. Toma a decisão no momento certo. Assim terá com êxito. Em um mundo onde existem muitos lobos, né, e Jesus disse sobre isso, precisamos nos movimentar silenciosamente e sem pressa, aguardando sempre a direção e a salvação do nosso Deus. Em Salmos 62, o salmista diz o seguinte, Salmo 62, versículo 1 e 2. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Olha, necessitamos nos movimentar silenciosamente.
confiando em Deus, esperando em Deus, sendo prudentes como as serpentes. Necessitamos ser cautelosos antes de falar ou agir. Cautelosos. Provérbios capítulo 21, versículo 23, está escrito. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Olha só que versículo forte e poderoso hoje. Necessitamos ser cautelosos como as serpentes, refletir antes de falar e agir. Também em Tiago capítulo 3, versículo, Tiago capítulo 3, versículo 5 está escrito: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulha pode causar um grande incêndio. Isso é muito sério. Precisamos sempre refletir antes de falar, porque palavras ditas irrefletidamente são como fagulhas e poderão causar grandes incêndios em vidas, tornando-nos pedra de tropeço para outros irmãos. E nós não queremos isso, não é verdade? Ninguém quer isso. Nós não queremos isso. Cuidado. Precisamos ter cuidado. Está escrito em Isaías 59. Olha lá, Isaías 59. Eu lembro da mensagem do pastor Steve aqui na conferência, em Belo Horizonte, em 98. Ele falou sobre isso. Isaías 59, versículo 3 a 8, está escrito: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem telhas de aranha. O que comer, os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As tuas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência. Não há nas suas mãos. Obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Pessoas, irmãos, nascidos de novo, alguns de nós não estão sendo prudentes nesses dias. Infelizmente, chocam ovos de víboras por não deixarem Deus curar suas feridas e mágoas. E andam falando coisas que não convêm. A prudência tem passado longe dessas pessoas. Ou seja, não estão sendo prudentes no seu caminhar. E todos nós corremos o risco de agir dessa forma. Todos nós corremos o risco de chocar ovos de serpente.
em nossas vidas, mesmo nascidos de novo. Por isso devemos ter cuidado, precisamos ser, cautelosos como a serpente, movimentar silenciosamente, esperar o momento certo para tomar as decisões em nossas vidas. Às vezes uma palavra que você fala pode causar mágoas, pode causar ofensas, pode machucar pessoas. E não tem como você voltar com essa palavra, engolir essa palavra e voltar no tempo. Não tem. Depois que sai a palavra, não tem como retorná-la. E a Bíblia fala sobre isso. Então devemos ter cuidado para não soltar fagulhas que pode causar grandes incêndios em florestas. Tiago 3, versículo 8 a 10, eu acho que minha esposa me citou isso hoje na devocional dela de manhã. Tiago, capítulo 3, versículo 8 a 10, está escrito: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizem o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Sejamos cautelosos, refletindo sempre antes de falar. Muitos de nós, hoje, estão propagando veneno, caminhando de modo tortuoso, falando coisas que não convêm. Precisamos ter cuidado com isto, porque dependendo nós podemos contaminar vidas preciosas para Deus. Lobos vestidos de ovelha. Jesus disse que os lobos estão ali atentos. E Paulo disse, em Atos 20, versículo 29 a 30, Paulo diz o seguinte: eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo diz. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Paulo diz: depois da minha partida, vai levantar lobos no meio de vós, para enganar, usados pelo inimigo, para roubar, matar e destruir, para abocanhar as ovelhas. Necessitamos manter o nosso controle em todas as situações, assim como a serpente mantém o autocontrole. Sejamos firmes em nossas convicções da palavra de Deus. Em todas as situações, sejam elas boas ou adversas, não devemos viver desequilibrado em nossas emoções. Devemos manter o juízo, pensando sempre com Deus por meio da sua palavra. Isaías 56, versículo 1 fala: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e meu juízo prestes a manifestar. Mantém juízo, mantenha o foco. Não desequilibre nas emoções. Seja prudente como a serpente. Age silenciosamente. Deus conhece o coração de cada um de nós que somos nascidos de novo. E Ele conhece o coração daquelas que não são nascidas de novo também. Sabe que é desesperadamente corrupto. Como está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, versículo 9 e 10. Sejamos firmes, como as serpentes, prudentes como as serpentes, ser cautelosos, movimentar silenciosamente, refletir antes de falar, de agir, manter o autocontrole em todas as situações e para tomar
a decisão no momento certo, com Deus, depois que Deus gera convicção em nosso coração por meio da sua palavra, agimos, decidimos, falamos. E as coisas acontecem. O fruto do Espírito, em Gálatas 5, versículo 22 e 23, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há leis. Portanto, sejamos prudentes como as serpentes, tendo domínio próprio. Não agir precipitadamente, não falar precipitadamente, não andar, conforme seu próprio caminho, mas segundo o caminho que Deus tem estabelecido para a sua vida, para as nossas vidas, nessa semana. Muitos estão sofrendo nessa manhã de domingo, por causa de decisões tomadas sem discernimento de Deus. Não foram prudentes e decidiram errado em suas vidas. Muitos, aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, muitos de nós que somos nascidos de novo, estamos sofrendo, ou em qualquer parte do mundo, por ter tomado decisões equivocadas, precipitadas, sem ser direcionadas por Deus. Não foram prudentes como as serpentes. Agiram pela sua própria percepção, pelos seus próprios olhos que estão vendo, naturalmente. E nós sabemos, em 2 Coríntios 4, 18, que a fé, os que andam pela fé, apesar de não ver, creem. E essas são o que nós fazemos pela fé é eterno. Mas o que nós agimos naturalmente é passageiro, acaba. E só gera problema, confusão, dores, feridas. Tem muitos irmãos feridos, doentes, por causa de palavras faladas ou atitudes feitas, inoportunas. Não foram prudentes como as serpentes. Deus disse em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ser prudente é esperar silenciosamente no Senhor nosso Deus, sendo cauteloso e refletindo sempre no falar, para não machucar os outros, mantendo o controle em qualquer circunstância, seja ela boa ou má, tomando sempre a decisão no momento certo, fundamentado na palavra de Deus. E assim teremos bom êxito em tudo quanto realizarmos, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Está escrito: mas aquele que considera atentamente a palavra perfeita, palavra da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, ele será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, 25. Jesus disse também para sermos inofensivos ou simples como as pombas, sem maldades, puros, Scofield, Scofield, tem muito tempo que eu não cito Scofield aqui, Scofield, um grande homem de Deus, que escritor, que escreveu muitos comentários, tem a Bíblia de Scofield, muitos comentários muito bons, profundos. Ele fala sobre não retribuindo o mal com o mal. Tem pessoas hoje que nós
conhecemos no nosso meio querendo vingança. E essa é a atitude que vem deste mundo tenebroso, do diabo. Querem retribuir o mal com o mal. Querem vingança. Deus disse, a vingança pertence a mim. E não a você, não ao homem. Então, sejamos prudentes. Sejamos prudentes como a serpente, que planeja e mantém controle emocional, que aguarda em silêncio o momento para decidir, mas sejamos inofensivos como as pombas, puros, que não revida com o mal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 a 22. Mas vamos ler aqui, olha só. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, apareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. De toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, 14 a 22. Foge de toda aparência de mal. Não seja vingativo. Não tenta retribuir mal por mal. Devemos parar de viver com a cara assim, ó, amarrada. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus te transformar de dentro para fora. Deixa Deus gerar convicções por meio da sua palavra. Seja prudente como a serpente, sabe? Movimenta silenciosamente. Age com cautela. Seja prudente, sabe? Não viva desequilibrado nas emoções. Tenha autocontrole e age no momento que Deus fala, é o momento de agir. Mas seja também inofensivo, simples como as pombas. Puros, amáveis. Gentis, perdão. Seja simples como as pombas. Somos como ovelhas no meio de lobos, disse Jesus. Mas nunca precisamos revidar mal com mal. Podemos sim ser prudentes em nosso agir, esperando sempre a orientação e sabedoria de Deus nas nossas decisões. Vamos escolher a vida, sendo prudentes em tudo quanto fizermos. E assim, poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Não sejamos vítima da nossa própria imprudência. Confie no Senhor. Deixe Ele te transformar de dentro para fora. Com Ele, nós poderemos muito mais. Lembre-se, seja corajoso nas decisões. Às vezes, sabe, o sistema está trabalhando contra nós. Mas quando é o momento de agir, e você sabe porque você tem uma vida com Deus, você toma a decisão certa. Você não tem medo de errar, porque é direcionado pelo Espírito Santo. Seja corajoso, seja prudente como a serpente. Lembre-se, estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Em Efésios 2,19 está escrito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Andamos aqui na terra, prudentes, inofensivos, mas com os olhos na eternidade.
Jesus está voltando. Daqui a pouco, ó, ei, um povo que incomodava a terra sumiu. Encontrou nos ares com o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Depois de 7 anos, retornaremos aqui e reinaremos com Cristo. Corramos a corrida da fé, sendo prudentes como as serpentes, inofensivo como as pombas, mas com os olhos na eternidade. A nossa pátria, Filipenses 3:20, é celestial. Está escrito, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Por essa razão, amados irmãos, por tudo isso que nós falamos, que é tão prático para as nossas vidas, nós podemos voltar literalmente no que Jesus disse em Mateus 10:16. Ele disse, Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Paulo disse, ó, depois que eu partir, vai levantar muitos lobos no vosso meio. Cuidado, cuidado, para que você não se revele um lobo no meio de um rebanho. Um lobo vestido de ovelha. Cuidado. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Prudentes como a serpente. Movimenta-se silenciosamente. Seja cauteloso. Reflete antes de agir. Mantenha o autocontrole em todas as circunstâncias. E toma decisão depois de ter a certeza que Deus está direcionando. Aí a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mesmo que pareça uma decisão que pode causar muitos problemas. Se é fundamentada na palavra, direcionada por Deus, você agiu com prudência, então vai gerar frutos. Jesus disse, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Inofensivo, puro, seja amável, seja, sabe, tranquilo, sem maldade. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas, e não perca o foco da eternidade em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Seja perseverante. Não tenha medo de tomar decisões depois que você agiu com a prudência e com a simplicidade e com a sua fé alimentada com a palavra de Deus. É hora de agir? Age com fé. Toma a decisão no momento certo. E Deus vai honrar. Porque o que agrada ao nosso Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível um homem agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sejamos prudentes. Nós estamos num mundo louco, um mundo tenebroso, que jaz do maligno, governado por espíritos do mal. Nós temos a luz de Cristo e nós somos luzeiros do mundo tenebroso. Por isso devemos ter cautela. Devemos ser, como Jesus disse, ser prudentes como as serpentes, inofensivo como as pombas. E correr a corrida da fé, com a cabeça virada para cima. De onde vem o nosso socorro? Que Deus seja glorificado em todas as nossas decisões dessa semana. E que Ele possa receber a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Por nós mesmos, somos incapazes de nos salvarmos.
Por isso Deus amou você e eu de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte, no nosso lugar, para ser nosso substituto. E Jesus foi. Toda a condenação que recairia sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo. Ele se fez maldito na cruz, Gálatas 3:10 a 13. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Nós não merecemos. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. É simples. Jesus morreu, ressuscitou, ele pagou a nossa dívida, o sangue foi derramado, e por meio dele nós podemos ter a vida eterna. Não merecemos, como está escrito em Efésios 2:8, é pela graça. Se você gostaria de ter essa garantia de vida eterna, não é mudar de religião, não é parar de fazer o que você gosta, não estou falando sobre essas coisas, estou falando de algo mais profundo, estou falando da sua vida e da eternidade. Se você ainda não tem essa certeza, não deixe para amanhã, é hora de entregar sua vida a Jesus Cristo pela fé. Se você gostaria de ter essa certeza, ore comigo agora, onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. O Senhor pagou um preço alto pelas minhas dívidas com o pecado. O seu sangue derramado ali uma única vez por toda a eternidade. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor morreu no meu lugar, que o Senhor foi meu substituto, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, Jesus. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa, me dá um novo começo, uma nova vida. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Tem. E agora você é chamado, convidado a andar em novidade de vida, como está escrito em Romanos 6:4. Leia a palavra, busque o Senhor, ore, fala com o Senhor. Jesus disse, tudo que pedi ao Pai em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe? E se você orou assim pela primeira vez com entendimento, recebendo Jesus como seu Salvador pessoal, confessando Ele como seu Salvador, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, sabe? Ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria de orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Sejamos prudentes como a serpente nessa semana. Inofensivos como as pombas. Agimos com cautela. Sejamos silenciosos no nosso movimentar. Sejamos cautelosos. Sejamos, sabe, moderados. Esperando o momento certo de agir. Prudentes como a serpente. Simples, puros como as pombas. E esperando sempre inteiramente na graça de Deus. Porque Ele, em tempo oportuno, nos dará a vitória. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém.